Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e hoje convido a você a começar no ritmo do Evangelho do dia, Lucas capítulo 16, versículos 9 ao 15, que diz o seguinte: Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém ouviu. Ou o coração é altar, ou o cofre é teu cativeiro. Jesus andava nas estradas do sertão, falando o reino do amor. É isso aí, Jesus andava na estrada do sertão. Bem, caríssimos e caríssimas, hoje nós estamos celebrando o texto de Lucas 16, 9 ao 15, e a gente vai entrar nessa frase famosa: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas, antes de mais nada, é bom lembrar que estamos vivendo o clima da COP30. A gente sabe, alguns estão criticando a COP30, alguns estão falando aí que não serve de nada, que é apenas um encontro para lavar dinheiro, para justificar gasto. Eu nunca vi pessoas tão antipatriotas do que um pessoal que decidiu a direita do Brasil. Pessoas tão anti-humanidade, porque você vê claramente que as pessoas estão criticando a COP30 porque ela não atende às ideias que eles querem. Será que eles vivem em outro planeta? Vivemos aí os climas aí do Brasil, do Brasil, que eu vivo no Brasil, os climas onde você vê quando é para fazer calor, faz frio, e quando faz frio é para fazer calor, ou seja, traduzindo, estamos vivendo uma montanha-russa também, porque na quinta choveu, esfriou, na sexta esquentou, e você vive esse clima aí, haja ser humano que aguente. Quando o corpo está acostumando com frio, vem o calor. Quando você está acostumado com calor, vem o frio. É só para dar um detalhe do descontrole ambiental que estamos vivendo, graças às nossas atitudes. Lembrando que a ganância de muitos, inclusive de alguns países de primeiro mundo, que vivem em outro planeta, só pode ser, porque deve ser outro mundo, causa isso. Ele vai bem de encontro ao Evangelho de hoje. E essa conferência nos recorda que não há uma ecologia sem ética, E que a crise climática, antes de tudo, é uma crise espiritual. E eu lembro ainda do Papa Francisco, que dizia que é uma crise de consciência. Ou seja, não é uma crise climática, é uma crise de consciência. A pessoa que não tem consciência, aí vai dizer, não tem nada a ver meio ambiente. E aí a gente entra bem com esse evangelho de hoje. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode se dizer ambientalista e querer lucrar com isso. Ou seja, o planeta que está exausto porque a civilização escolheu adorar o Deus mercado. Porque nós, às vezes, queremos produzir. E seguimos aí a ideia do bezerro de ouro moderno, que é o dinheiro, o bezerro de ouro que aparece lá em Êxodo capítulo 32, versículo 1 a 8. E aí você vê o desespero de uns e outros se opondo à conferência climática. É exatamente sobre isso que nós temos que entender. Ou você, de fato, é pró-vida, que defende a vida em todos os sentidos, inclusive a vida ambiental, nossa vida ambiental, ou você é apenas um hipócrita que diz: sou contra o aborto, mas é a favor que o ser humano morra sufocado no gás carbônico. Bem, o evangelho de hoje, já citei no início desse encontro, Lucas capítulo 19, versículos 9 ao 15, e Jesus vai nos convidar a olhar para o dinheiro injusto, não como tabu. Lembrando que esse evangelho é a continuação do evangelho de ontem. Ontem nós lemos o evangelho do administrador, infiel, malandro. Lucas capítulo 16, versículo 1 a 8. E Jesus hoje continua o texto. E aí você vê Jesus falando do dinheiro injusto. Não como um tabu, mas como um espelho da alma. Jesus, não chama o dinheiro de mal em si, mas de injusto, porque nasce e circula no mundo de desigualdade. No fundo, ele nos pergunta o que fazemos e o que temos. O dinheiro pode ser uma semente ou um veneno.
Pode ser um muro ou pode ser uma ponte. O que o Evangelho hoje quer dizer para nós e nos propõe é que sejamos solidários. Fazei amigos com dinheiro injusto, para que, quando faltar, os recebam nas moradas eternas. O interessante ainda é que o ensinamento de hoje ecoa bem lá no profeta Isaías. Aprendei a fazer o bem, buscai o direito, socorrei o oprimido. Lá em Isaías 1, versículo 17. E a fidelidade nas pequenas coisas, Jesus ressalta hoje aí bem forte, não é isso? O versículo 10 dessa liturgia de hoje, é um teste de coração. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. E o pouco aqui é o que o mundo valoriza, o dinheiro. Ou seja, o poder, o prestígio, tudo isso é dos outros, porque tudo pertence a Deus, todo o resto, o meio ambiente, a natureza, o dinheiro que está aí, que alguns querem ter, lá no Salmo 24, versículo 1. Mas, o muito é o que que é vosso de verdade. A graça, o amor, a capacidade de partilhar, como diz Paulo, nada temos que não tenhamos recebido de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Aí vem um clímax, como diz o outro, o clímax. Ninguém pode servir a dois senhores. É bem o centro desse texto. Começa no versículo 9, vai até o versículo 15. Mas no 13, sem querer fazer propaganda política partidária, no 13, versículo 13 do capítulo 16, essa é a nossa síntese da liberdade. Servir a Deus exige um coração único. Quem tenta equilibrar o altar e o cofre acaba ficando sem os dois. Jesus não é contra a riqueza. Não é, nunca foi. Mas ele é contra o cativeiro espiritual que a riqueza às vezes nos faz. É isso mesmo, o que causa esse cativeiro? O dinheiro, quando domina, torna-se o antideus, o bezerro de ouro, o falso evangelho, que promete segurança e felicidade, mas destrói a alma, a criação e toda a humanidade. Naquele contexto que nós estamos vivendo aqui no Evangelho, os fariseus, amigos do dinheiro, inclusive riam de Jesus e diziam que isso era rico, que era abençoado por Deus. Ainda hoje, os que acumulam as custas do sofrimento dos outros zombam daqueles que pregam a justiça. É isso mesmo, mas Jesus nos responde. O que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Essa palavra poderia ecoar nas bolsas de valores, nos templos de luxo, nos discursos de alguns padres, de alguns bispos. Aquele bispo que disse que tem que fazer o dinheiro trabalhar por ele, que prometeu, que o dinheiro tem que trabalhar por ele. Chega de guardar o dinheiro, de botar o dinheiro na comunidade para os pobres. E ainda temos os que prometem a prosperidade em troca do dízimo. Seja fiel no dízimo. Tem um dízimo de R$1.000. Eu vi um pastor um dia falando na televisão, fiquei indignado. Ou seja, a teologia da prosperidade que alguns pregam, que fazem de Deus um produto para ser vendido. O mesmo vale também para a teologia do domínio. Alguns querem dominar o mundo da política, querem fazer da política muito. E também aqueles que exercem o cargo de liderança, padres, pastores, bispos, diáconos, aqueles que estão no ministério e transformam o ministério em privilégios e o evangelho em moeda simbólica de poder. Essa crítica de Jesus hoje pode suportar o nome dinheiro para tudo isso aí. Jesus, ele não foi e ele não é socialista, mas também não é de direita, nem tampouco concorda com Deus, pátria e família, como o povo coloca por aí. Esse pessoal que fala em nome de Jesus, ele afronta o evangelho quando eles defendem a pena de morte, quando eles falam que estão em plena comunhão com Deus, quando falam em matar, em ter armas e tampouco transforma o espaço sagrado em espaço político. E Deus, o Deus mercado, que muito segue, que tem os templos gigantescos aí na sociedade, nos questiona. Ou você é cristão, ou você é capitalista a certo momento. Vou falando por aqui, se você perguntar, essa resposta é sua.
Eu sou Daniel Nonato. Inocente será boa no vento, será dente sem semente. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. O reino é dom, é vida, é celeiro. O amor é gratuito, a graça é chama. Quem cobra por fé esqueceu quem ama. O reino de Deus não se compra em leilão, se planta com fé, se rega com pão. Jesus é caminho, não é mercadoria. Quem o segue reparte amor todo dia. No sertão da alma ele acende a